Boa noite. Essa é a minha pesquisa 1 da Educação Tópicos em Educação Especial, onde estarei falando a respeito do roteiro para a inclusão de alunos com síndrome de Down na educação infantil. Muitas crianças com síndrome de Down apresentam perfis de aprendizagem diferenciado. No âmbito escolar, elas apresentam uma certa dificuldade devido a uma característica da síndrome de Down, conhecida como deficiência intelectual. Nesse roteiro, estarei apresentando 3 estratégias aos docentes para o recebimento de um aluno com síndrome de Down em nossa escola. O nome desse aluno é Alan e ele estará ingressando na educação infantil. Passo 1. Cada aluno é um ser diferenciado. Por isso, cabe ao docente se atentar às características de seu aluno, a fim de poder estabelecer uma rotina de aprendizagem. As crianças com síndrome de Down conseguem responder bem a rotinas e estruturas, e elas conseguem captá-las bem. Por isso, o docente, com auxílio de recursos visuais, deve ensinar às crianças a rotina e a estrutura dos seus dias. Um exemplo são a utilização de fotografias e objetos de referência, para poder ajudá-las em seu processo de aprendizagem. Como nas fotos no slide 2, nós podemos ver 2 alunos em seus processos de aprendizagem, onde um aluno utiliza os recursos da pintura e um aluno utiliza um quadro com apagador. Ambos são recursos concretos que facilitam a aprendizagem dos alunos. Então, cabe ao docente oferecer esse suporte tanto visual e até mesmo físico para a obtenção da aprendizagem da criança. Schwartzman, de 1999, adverte que não devemos esquecer, em nenhum momento, das grandes diferenças existentes entre vários indivíduos com síndrome de Down, no que se refere ao próprio potencial genético, características raciais, familiares e culturais, para citar apenas algumas que serão poderosos modificadores e determinantes do comportamento, a ser definido como características daquele indivíduo. Quando o aluno Alan ele chegou em nossa escola, a professora Alessandra, ao recebê-lo juntamente com seus pais, ela pôde observar que Alan é uma criança dócil e agitada. Assim, a docente, ao ter esse primeiro momento com seus pais, em que ele descobriu que o Alan faz o tratamento fora do âmbito escolar, traz o tratamento fonoaudiológico e psicológico. E para ela foi muito bom conhecer a rotina da criança fora da escola, porque ela pôde perceber que, além da assistência que ela irá receber dentro da escola, ela também recebe essa assistência no meio do seu seio familiar. Com isso, ela pôde estruturar um plano de ensino com uma rotina feita especialmente para o aluno. Passo 2. Garantir que a criança esteja ciente de sua próxima atividade. Para Bethlen, 1988, por meio da brincadeira, a criança consegue lidar com complexas dificuldades psicológicas. Nas palavras de Freud, cada criança em suas brincadeiras comporta-se como poeta, enquanto cria seu mundo próprio ou dizendo melhor, enquanto transpõe os elementos formadores de seu mundo para uma nova ordem, mais agradável e conveniente para ela. Com isso, a professora Alessandra criou uma rotina para o aluno Alan, onde, através de uma linguagem simples e clara, ela conseguiu fragmentar o conteúdo a ser dado, trabalhando assim um tópico de cada vez. E essa é a rotina criada pela professora Alessandra, onde, no primeiro momento, ela irá trabalhar a hora da pintura, onde as crianças irão pintar e ela trabalhará durante 1 hora e 15 minutos. Após, ela vai trabalhar a hora da leitura, onde ela também trabalhará por 1 hora e 15 minutos. Após, as crianças terão um intervalo para poder descansar, se alimentarem durante 30 minutos. Depois, ao voltarem do intervalo, a professora irá trabalhar a interação entre as crianças, onde ela separa grupos de 4 crianças cada e ela trabalhará com esses grupos durante 1 hora. E após essas atividades, as crianças retornarão para suas casas.
E nesse contexto, segundo Vygotsky, em 1989, a visão prospectiva do desenvolvimento de uma pessoa com deficiência é indispensável. A vida deve ser compreendida em seu movimento eterno para se descobrir possibilidades. Para o autor, as crianças deficientes, quando deixadas por sua própria conta, nunca atingirão formas elaboradas de pensamento abstrato. Nesse sentido, a escola deve se esforçar para empurrá-las nessa direção e procurar desenvolver o que falta no seu desenvolvimento. Passo 3. Sempre que possível, mantenha a rotina da criança com síndrome de Down. E, em caso de mudança, preparar a criança antecipadamente, além de manter a família incluída no processo educacional, pois grandes são os progressos e efetivas as aquisições, porque se a família não for considerada como membro efetivo do grupo, os progressos serão menores. Agora eu irei falar a respeito do roteiro para a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA. As crianças autistas possuem algumas dificuldades cognitivas, que são efeitos do autismo. Para cada criança, essas dificuldades nem sempre são as mesmas, já que o autismo é um espectro. Nesse roteiro, eu irei apresentar estratégias aos docentes para o recebimento de uma aluna chamada Ana, que possui transtorno do espectro autista em nossa escola. Ela estará ingressando no ensino infantil. E o autismo, ela é uma síndrome que causa alterações na capacidade de comunicação, interação social e comportamento, o que provoca sinais e sintomas como dificuldades na fala, bloqueios na forma de expressar ideias e sentimentos, assim como comportamentos incomuns, como não gostar de interagir, ficar agitado ou repetir movimentos. A docente Eliane, ao conversar com os pais de Ana, descobriu que a criança possui uma dificuldade de interação com outras crianças, preferindo ficar sozinha, e que a mesma não possui atenção compartilhada, que é dividir a experiência em relação a objetos ou eventos com outra criança. Para Butterworth e Jarrett, o olhar é uma dimensão especial do comportamento social, na medida em que se torna um indicador de interesse e de atenção para um observador, assim como apontar e gesticular, ou seja, é uma forma de um indivíduo relacionar-se e comunicar-se com os outros. E é necessário, nesse primeiro momento, para poder conhecer as diversas características apresentadas pelo indivíduo autista, para assim, saber como intervir, respeitando seu tempo e trabalhando da melhor maneira possível as suas potencialidades, trabalhando para que a segregação do indivíduo seja descartada totalmente. Por isso que é muito importante esse primeiro encontro do professor com os pais e com a criança autista. E após esse primeiro contato, a criança foi levada para a sala de aula, onde para seu aprendizado será utilizado um método de análise do comportamento, chamado método ABA. O comportamento depende do que acontece antes e depois dele mesmo, e as consequências oriundas do comportamento tendem a alterar a probabilidade de ocorrência futura do mesmo comportamento. Como diz Cavaco 2014, compreender o autismo é abrir as portas para o entendimento do nosso próprio desenvolvimento. Os autistas não são antissociais, simplesmente não os entendemos devido à nossa incapacidade de nos ajustarmos à diferença, seja ela que tipo for. Os sintomas clássicos do autismo lembrados por Gomes e Teran, 2014, são interação social limitada, problemas com a comunicação verbal e não verbal e com a imaginação, atividades e interesses limitados ou poucos usuais. Podem ter dificuldades em manter uma conversação ou olhar alguém diretamente nos olhos. E a partir desse momento, a professora vai criar uma rotina de aprendizagem específica para a Ana. A docente criou um quadro com várias estrelas,
e colocou pendurada na parede. Quando a professora começar a tentar se interagir com a Ana e a Ana apresentar um comportamento não correspondente ao que a professora procura, a professora irá tirar uma estrela desse quadro. Mas, se a aluna conseguir se interagir, ela colocará novamente a estrela no quadro, ou, se ela não tirou nenhuma, as estrelas permanecerão no quadro. A esse trabalho que a professora está realizando, dá-se o nome de reforçamento positivo e negativo. Porque uma criança autista, ela atende muito bem ao uso de instruções e regras. Por isso, para que uma criança possa fazer as tarefas em sala de aula, a docente criou a seguinte rotina utilizando recursos visuais. Ela colocou a imagem de uma criança sentada numa cadeira para que Ana, quando ela olhar para essa imagem, ela saiba que ela tem que ficar sentada na cadeira. Quando ela vê a imagem do caderno com os lápis de cores, ela vai saber que é a hora de pegar o caderno e de fazer pintura. Quando ela vê a imagem das crianças em roda, ela vai saber que é a hora de brincar. Então, tanto a atividade de pintar como de brincar, a professora trabalhará durante 1 hora cada atividade. Depois, quando Ana ver a imagem das crianças se alimentando, ela vai saber que é a hora do lanche, onde a professora dará 30 minutos para a turma. Depois, quando Ana ver a imagem das crianças dançando, ela vai saber que é a hora da música, onde a professora trabalhará durante 30 minutos. E após, quando Ana ver a imagem dos livros com o relógio, ela vai identificar que vai ser a hora da leitura, onde a professora irá trabalhar durante 50 minutos. E terminando essa minha apresentação, como afirma Lima, 2006, a forma como a sociedade interage com as pessoas com deficiência se modificou e vem se transformando ao longo da história. Muitos foram considerados incapazes, inválidos, inferiores, antes que fossem vistos como cidadãos de direitos e deveres. Somente com a modificação da sociedade, propiciada pela interação com as pessoas com deficiências, é que se pode vislumbrar uma sociedade mais fraterna e cooperativa. Muito obrigada.